Olá, tudo fenomenal? Hoje é o dia da gente conversar sobre esse assunto aqui, barato ou caro? Quando será que a gente está fazendo um bom negócio de verdade? Quando que o barato se torna caro? Como fazer compras conscientes, melhores negócios pensando não só no curto, como também no médio, no longo prazo, evitando armadilhas que vão causar arrependimentos amargos e doer no nosso bolso? Então vamos analisar a fundo como se buscar de verdade o custo-benefício verdadeiro, evitando as armadilhas que existem no mercado, em toda a publicidade, no consumo em geral, para você ter sempre uma evolução pessoal, cuidando bem do seu bolso, porque afinal de contas isso tudo gera qualidade de vida para você. E tem outro ponto aqui que é extremamente importante para a gente começar aqui. Olha só, você conhece esse cara aqui? Warren Buffett. Considerado um gênio das finanças, provavelmente o maior investidor de todos os tempos. Esse livrinho aqui é extremamente simpático dele, eu nem sei se hoje continua à venda, mas é o tal de Warren Buffett. E aqui, você sabe, nesse canal, Lê Matéria, a gente sempre procura trazer elementos, pensamentos da filosofia, da economia, da tradição histórica, mas pensando na sua vida prática, para melhorar e para que você possa ter mais força emocional, mental e energética para superar os desafios bem que a gente tem no nosso dia a dia. Então estava mostrando aqui o Warren Buffett porque eu queria começar com uma frase dele que é extremamente importante para você anotar e deixar gravada na sua mente. Preço é aquilo que você paga, valor é o que você leva. Isso tudo vai nortear demais aqui esse vídeo, porque você vai entender quais são os fundamentos disso que trazem consequências práticas na hora de você definir uma compra aí, seja da sua casa, do seu carro, no supermercado, no cotidiano. Então fica ligado porque tem outra frase aqui que é fundamental e vem do Oscar Wilde. Ele falava já há muito tempo, né, que hoje em dia as pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada. Então você percebeu que a gente começou falando de preço e valor. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: o valor é sempre subjetivo. Então não dá para pensar sempre que algo é caro ou barato do ponto de vista meramente teórico. Exemplo bobo, prático, mas para ilustrar isso daqui, imagina uma garrafa de água. Aqui onde eu tô, ela pode valer para mim, pode custar R$ 2, R$ 3. Eu tô em casa aqui, tô tranquilo. Mas se eu tiver na praia, já vou estar com mais sede. Eu me disponho a pagar mais caro. Agora, se eu estiver caminhando no deserto ali, aparecendo uma garrafa d'água, eu pago ali 10, 20, 30, 40, R$ 50. E vai estar tudo bem, porque o valor naquele momento é superior para mim. Então, o valor é sempre subjetivo, ao contrário do que às vezes algumas teorias econômicas aí acabam colocando. Mas pensa nas obras de arte aí. Às vezes você olha uma que foi vendida por milhões e você fala, nossa, eu não pagaria isso de jeito nenhum. Então, ficou ilustrado isso daí para você. E outra coisa que é importante é às vezes a gente não confundir as coisas quando a gente não é, de repente, o público-alvo de alguma coisa. Então eu, por exemplo, não tenho nenhuma pretensão no curto prazo de comprar um helicóptero, um iate. Então eu não sei falar que um helicóptero, sei lá, eu não tenho a menor ideia do preço de helicóptero, 3 milhões, 4 milhões, se é caro ou barato, eu não sei, porque eu não consigo analisar qual que é a qualidade daquela máquina. Então, por isso, não dá pra gente falar, nossa, isso é caro, isso não é, principalmente quando a gente não entende a dinâmica das coisas que estão envolvidas e principalmente o valor individual. Mas agora vamos pra prática. Como calcular de verdade o custo-benefício? Isso aqui eu nunca vi ninguém falando. Eu tenho certeza de que vai trazer um benefício fenomenal na sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai calcular, claro, a expressão monetária, o dinheiro envolvido na transação em que você tiver envolvido. E aqui você tem que tomar cuidado com o seguinte, você vai ver o preço lá, mas você tem que tomar cuidado mentalmente porque existe a inflação. E ela nos engana ao longo do tempo e cria as chamadas ilusões nominais. Para você se livrar disso, às vezes, lembra um pouquinho de alguma coisa que você comprou há alguns anos ou há muitos anos e procura atualizar esse preço pelo valor do Banco Central, pelo valor com os índices ali que são oferecidos pelo Banco Central. Lá no site tem uma calculadora que você pode escolher diversos índices, tem os mais tradicionais, IPCA e GPM. E eu que curto economia e estudo isso daí desde criança, gosto de atualizar pelo ouro. Essa é uma história para depois a gente conversar ao longo do tempo, mas por quê?
E também a gente tem a questão da variação do dólar num país que é um mercado emergente como o Brasil. Isso tudo para você, às vezes, tomar cuidado. Por exemplo, os carros, eu tenho um trabalho aqui que eu desenvolvo também no mercado de carros lá no canal Auto Vídeos, mas assim, claro que eles custam extremamente caro hoje, a gente olha os valores nominais, são assustadores, principalmente considerando o poder de renda que a gente tem aqui no Brasil, não tem dúvida disso. Mas, para sua surpresa, eles eram muito mais caros ainda no passado. Então, quando a gente fala caro, barato, tem que tomar cuidado com esse aspecto, primeiro, da inflação, tomando cuidado aí, às vezes tem produto importado, você tem que ver, às vezes é um produto importado que está no estoque antigo, o dólar subiu muito, e de repente ele subiu um pouquinho mais, ele pode não estar caro, pode estar barato mesmo, tendo subido de preço. E agora, para você calcular o custo-benefício, o que você tem que fazer? Tem olhos atentos para o valor, e o valor está relacionado com a qualidade daquilo que você está pretendendo comprar. Então, isso daí vai variar para determinados bens e de uma forma que você precisa compreender como vai ser a capacidade de uso, de durabilidade, de robustez, garantia, confiabilidade daquilo que você está comprando. É claro que quando você compra um item mais simples, uma colher, uma faca, alguma coisa mais de cotidiano, um guardanapo, você não vai ficar esquentando a cabeça com essas coisas. Mas conforme você vai comprando itens mais caros, como uma TV, como um celular, como um carro, casa, aí você tem que tomar muito cuidado com isso. E por quê? Porque o barato pode sair caro. Às vezes você acha, vou comprar então uma casa ali. Só que, por exemplo, eu vou comprar uma casa nova. Ela foi produzida por, de repente, um construtor que queria vender ali na frente, então ele usou os materiais mais baratos ali para fazer a casa. Agora, do outro lado da rua, você tem uma casa que o cara construiu para ele morar, que ele usou todos os materiais de primeira qualidade, excelentes profissionais envolvidos, e ela está custando um pouco mais caro. Só que essa casa que tem mais qualidade, ela, o que acontece? Está mais barata do que a outra que tem um preço menor, porque ela tem uma qualidade superior. E quando você analisar ao longo do tempo, você vai ver que ela é mais barata, porque você vai ter menos problemas com elétrica, com hidráulica, com pintura, com todos os equipamentos de uma casa ali que podem trazer uma série de gastos, e você sabe muito bem como é isso na prática, tá? Então fica ligado nesses aspectos, porque também não basta olhar a quantidade. Às vezes você tem alguma coisa ali, principalmente essas coisas mais de supermercado e tal, de repente tem uma coisa que oferece mais quantidade, só que a qualidade é inferior, ou o rendimento daquilo acaba não sendo tão bom. Sei lá, um creme de barbear, às vezes, pode durar mais ali, mesmo tendo um recipiente menor, ele pode durar mais, então isso daí vai se tornar mais barato ao longo do tempo. Só que beleza, dinheiro todo mundo está acostumado a analisar na hora de fazer uma compra. Agora vamos pensar no seguinte, e o tempo envolvido em determinada contratação. Aí as coisas começam a ficar mais sérias, porque você precisa lembrar que o nosso tempo é limitado, claro, 24 horas aqui nesta vida, digamos assim, mas o que acaba ocorrendo na prática é que a gente tem que, na hora de avaliar, por exemplo, se um serviço está caro ou não, você precisa ver quanto de tempo está envolvido naquilo. Então, de repente, um serviço aí de lavagem de carro, por exemplo, né? Aí o que acontece? Você vai lavar sozinho, você vai lá para o sol, vai gastar um tempo grande ali para lavar o carro, será que não vale a pena contratar outra pessoa que vai vir? Ou então, será que vale a pena você levar para um lava rápido muito longe, se tem um outro perto de casa que cobra um pouco mais barato ali? Então, vê essa questão de tempo, deslocamento, trânsito, porque isso daí acaba tendo influência em outras esferas. Quais são, por exemplo, energia? A gente fala muito de energia aqui no canal Linha Matéria, por quê? A energia é aquilo que a gente tem de combustível, aquilo que fornece a nossa capacidade de ação. Então, você também tem que gerenciar bem a sua energia. Então, vamos pegar um outro serviço aí, de repente quebrou a máquina de lavar roupa ali, e aí vem alguém e faz um orçamento ali, que seja 400, 500 reais, para consertar, e aí você pensa, será que eu vou consertar sozinho? Será que vale a pena eu sair ali desmontando, procurando levar isso para um outro lado ali, trocar peça sozinho, arrumar uma chave de fenda, arrumar uma outra ferramenta?
olha só, além do tempo, você vai ter a sua energia, e a energia não só física, como mental também. Você vai ter que concentrar ali, sair pesquisando, sair vendo vídeo no YouTube, tudo mais. Então, olha só como é uma dinâmica muito mais complexa do que aquela pessoa que é só dinheirista, só aquele materialista pechincheiro que só fica olhando a questão financeira. Aqui a gente tem esse canal aqui para ter visão além. Então, você que está acompanhando aqui sabe quanto isso daí conta. E para completar nessa equação dos preços, vamos retomar aqui, ó. Eu falei do dinheiro envolvido, do tempo, tô olhando aqui o meu mapa mental e a energia, né? Tem uns pontinhos aqui para eu lembrar o que falar para vocês aqui de uma forma mais organizada para a gente ganhar tempo e puro. Então eu falei, ó, dinheiro, tempo, energia e os riscos envolvidos. Olha só, os riscos, né? Então, às vezes tem um problema lá no telhado. Será que vale a pena contratar, pagar para alguém consertar? Fazer uma pintura externa na casa, de repente você vai ficar lá numa escada, no sol, e os riscos ali de repente escorregar, acontecer alguma coisa, você não está acostumado, você não está no dia a dia, você não tem toda a perícia para fazer aquilo, né? Ou então se também você vai se meter a desmontar um equipamento, tem os riscos ali, né, de você causar um dano superior e tal, é aquela coisa, né? Olha o risco de fazer uma cagada aí no geral, né? Porque você vai estar exposto a essa situação que não é legal. Então, olha como a dinâmica é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E quando eu falo de riscos, olha só essa situação. Eu, no meu trabalho no AutoVídeos, eu levanto muito a bandeira lá da segurança nos carros, porque aqui no Brasil tem um monte de carro que não tem segurança por conta das características do nosso mercado. Mas olha só, às vezes as pessoas, eu vejo muito isso, né? As pessoas acabam comparando ali carros que têm níveis de qualidade muito diferentes. E mais do que isso, níveis de segurança, porque tem projetos com muito mais estrutura para absorver os impactos e outros que são efetivamente bateu, morreu. Então, olha só, quando a gente pensa nesses valores vida, saúde que estão envolvidos numa compra como essa. E fica a dica também, eu falei um pouquinho de carro aqui, se você valoriza seu dinheiro, quer fazer um bom negócio, está pensando em trocar de carro, dá uma olhada no Código dos Carros, códigodoscarros.com.br, é o material do AutoVídeos comigo, Lia Matera, com meu sócio Conrado Navarro, que a gente destrincha todo esse assunto para você. Agora, o que é outro aspecto que você precisa sempre levar em conta na hora de você avaliar se algo tá caro ou barato é o seguinte, será que o tempo, dinheiro, energia, tudo, essa equação envolvendo os riscos e tudo mais, será que não vale mais a pena eu pagar para um profissional, pagar um valor maior por um outro produto, considerando aquilo que eu vou ganhar em termos de produtividade, em termos de tempo? Então imagina, você comprou um celular ali que dá muito problema, que dá muito defeito, você toda hora tem que levar na assistência técnica e não sei o que, dor de cabeça, às vezes a garantia não quer cobrir. Então olha o tempo que você vai desperdiçar. É muito mais interessante você focar suas energias no seu trabalho, né? Que o trabalho é que enriquece, né? Como dizem por aí, o Ícaro de Carvalho, uma referência aí no marketing digital, costuma comentar isso de uma forma bem interessante. Então vale mais a pena você focar ali em aumentar a sua produtividade, porque senão a questão é que você vai ficar ali numa situação em que você economiza de um lado, mas está deixando de ganhar muito mais por outro, né? Então, vamos falar alguns outros exemplos aqui para ilustrar. Sabe aquele pessoal que roda a cidade inteira para economizar 3, 4 centavos no litro do combustível? Quantos litros ele vai colocar ali no carro? Vai colocar, digamos, 50 litros ali, economizando 5 centavos em cada litro? É só fazer as contas aí. Vale a pena todo esse tempo de ficar se deslocando? Eu falei aqui desse lance de lavar carro, às vezes a pintura de uma casa também comentei, instalação elétrica. Olha só os riscos que estão envolvidos para quem não tem a manha, quem não tem a perícia ali, né, de fazer isso de uma forma bacana. E considerando inclusive que hoje os equipamentos, muita coisa tem cada vez mais tecnologia embarcada e demanda especialização, né? Então, ao contrário daquilo que tem muito nos Estados Unidos, do do it by yourself, né, faça você mesmo, aqui no Brasil a gente tem uma dinâmica diferente, até por conta das características do mercado de trabalho, em que de repente vale muito mais a pena, em muitos casos, pagar para alguém fazer. E também a gente está falando aqui na compra de produtos, né? Isso daí é algo bastante importante. Agora teve uma coisa que eu falei aqui
Agora eu vou aprofundar, mas antes eu peço para você que está acompanhando esses conteúdos aqui, focados em evolução pessoal, crescimento, faz o seguinte, lembra de curtir, de compartilhar com seus amigos, nos grupos e recomendar para as pessoas que você acha que podem gostar aqui desses conteúdos, dessas dicas que são transformadoras, hein? E a gente vai chegar daqui a pouquinho naquela frase que eu prometi lá no início. Então, são todos pontos extremamente importantes aqui para lembrar do seguinte. Nessa dinâmica caro, barato, o que você tem que lembrar? Que não vale a pena ser mesquinho, ser avarento. Às vezes tem aquelas pessoas que só se movem pensando no lance de economizar a todo custo e não tem aquela empatia de se colocar no lugar do outro, de olhar ali pro ambulante, alguém que está ali no sol fazendo o trabalho, camelô e tal, e aí de repente a pessoa quer ali pechinchar 50 centavos, 90 centavos, R$ 2, né? Então, eu acho que é importante isso daí também como um valor de consciência social, pensar no outro também e não buscar também essas economiazinhas ali, tal, porque isso empobrece a alma, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Outro recado que eu queria deixar aqui super importante para você é que nesse contexto todo, sempre evita o comportamento de manada. O que é o comportamento de manada, né? É todo mundo ali correndo, uma coisa entrou na modinha, entrou na tendência e todo mundo sai lá para comprar. E às vezes você vai pagar muito mais caro por isso, é a velha lei da oferta e demanda, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve vários momentos em que alguns lançamentos de carros tinham ágio para comprar, né? Então você tem que avaliar isso daí, em alguns casos pode até ser que vale a pena, sem extremismos. Mas o ponto é, fuja da massa, porque na maioria das vezes ela está errada. E uma dica de leitura é O Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Olha só, por coincidência está aqui do lado da minha biblioteca, nem estava previsto aqui eu pegar esse livro, mas você sabe, aqui vamos trazendo sempre a tradição, os ensinamentos, os pensadores, os filósofos, porque olha aí, é na vida prática que isso daí acaba trazendo grandes reflexos. Leitura fenomenal aqui, grande filósofo. E então, agora chega o momento de falar a frase que eu prometi lá no começo, e eu acho que ela é muito marcante. É simples. O Leonardo da Vinci já falava, né, que a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Pega só essa frase aqui. Coisas ruins continuam ruins, qualquer que seja o valor pago por elas. Coisas ruins continuam ruins, independentemente de se você pagou barato por ela. Olha só, às vezes até a gente fala aqui também de investimento, vai falar mais de investimento, aliás você comenta se você quer ouvir mais a respeito disso também, mas pensa, às vezes a pessoa compra uma ação ali porque tá barato, tá barato, mas se a empresa é ruim, se o negócio é ruim, ele continua ruim, independentemente do preço pago. Eu acredito que com essas dicas todas, com esses mapas, com essas chaves como a gente fala aqui no perfil Lia Matéria, no Instagram, no YouTube, se você está vendo em uma das redes, se lembra de seguir no Instagram, se inscrever no canal do YouTube. Eu agradeço demais para a gente continuar, seguir em frente, sempre com alegria fenomenal. Agradeço demais pela atenção, obrigado, até a próxima, grande abraço!